O Cristo Deus se fez humano nesta terra, e às criaturas deu valor e atenção. A vida plena que no mundo já se espera ganha sentido com a nossa redenção. Ao entregar o paraíso ao ser humano, Deus contemplou sua beleza e seus dons. Louvado seja nosso Pai, o Criador. Deus viu que tudo era muito bom. No universo tudo está interligado. Nele vivemos e com todos somos um. Nesta quaresma conversão somos chamados. Cuidemos todos desta casa que é comum. Ao entregar o paraíso ao ser humano, Deus contemplou sua beleza e seus dons. Louvado seja nosso Pai, o Criador. Deus viu que tudo era muito bom. Há muito tempo o louvor das criaturas já se ouvia em um canto universal. O seu autor, nova expressão, ele inaugura fraternidade, ecologia integral. Ao entregar o paraíso ao ser humano, Deus contemplou sua beleza e seus dons. Louvado seja nosso Pai, o Criador. Deus viu que tudo era muito bom. O ser humano transformou a realidade, causou maus tratos, destruindo a natureza, abandonou a lei de Deus e sua verdade, desrespeitando a criação e sua beleza. Ao entregar o paraíso ao ser humano, Deus contemplou sua beleza e seus dons. Louvado seja nosso Pai, o Criador. Deus viu que tudo era muito bom. De toda a terra em nossas mãos eis o cuidado. Nós somos todos responsáveis pela vida, enquanto aqui peregrinamos na esperança. A criação em nova Páscoa é renascida. Ao entregar o paraíso ao ser humano, Deus contemplou sua beleza e seus dons. Louvado seja nosso Pai, o Criador. Deus viu que tudo era muito bom. Ao entregar o paraíso ao ser humano, Deus contemplou sua beleza e seus dons. Louvado seja nosso Pai, o Criador. Deus viu que tudo era muito bom. Boa noite a todos. Bem-vindos, catequistas da nossa diocese, de outros lugares que talvez estejam nos acompanhando, outras cidades.
É uma alegria muito grande estarmos aqui novamente reunidos para compreendermos um pouquinho mais sobre o nosso tema da campanha da fraternidade desse ano de 2025. Novamente, Deus nos chama, né, para mais uma quaresma, e desta vez, né, a campanha da fraternidade nos traz um apelo eclesial a louvar e viver a ecologia integral. Estamos feitos dessa natureza não bem cuidada. Então, hoje, nessa noite, nós vamos meditar um pouquinho, compreender um pouquinho sobre o tema da campanha da fraternidade, Fraternidade e Ecologia Integral, e o lema, Deus viu que tudo era muito, muito bom. Ouvimos no hino da campanha da fraternidade. Então, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, vamos aproveitar. Alguns estão sozinhos nas suas casas ouvindo, outros estão em grupo, em paróquia, mas o importante é que todos nós possamos aproveitar deste momento. Quem vai ministrar para nós, vai nos assessorar, né, nesse tema, é o Daniel. Ele é catequista da nossa diocese, da paróquia Santo Antônio de Santa Helena. Ele já fez também, nos assessorou no tema da campanha da fraternidade no ano passado. Ele tem aí uma bagagem, né, de graduação na área de, acho que, ciências biológicas, se não me falha a memória, e uma pós-graduação também nessa área. Eu perdi minha colinha aqui, Daniel, depois você conta para nós, tá? Você se apresenta. Então, como que vai ser o nosso encontro? No primeiro momento, o padre Edivaldo, nosso assessor diocesano, vai fazer, então, um momento de espiritualidade conosco. Logo depois, o Daniel vai, então, nos ajudar a compreender o tema da campanha da fraternidade. E aí nós teremos a Sofia, catequista que faz parte da equipe diocesana e que é lá de Santa Helena também, todos nós já a conhecemos. Ela vai apresentar um encontro para crianças, e depois a Salete, que é também da equipe diocesana, que é aqui da paróquia São Pedro, na área 1, aqui em Foz do Iguaçu, vai apresentar um encontro sobre os adolescentes. Então, que possamos aproveitar bem este momento. Padre Edivaldo, agora é contigo. Obrigado, Elisete, nossa coordenadora paroquial. Obrigado a todos e a todas, né, que nos acompanham nesta formação em que nós queremos, nesta noite, tomar contato, né, com esse tema tão lindo, tão bonito, ao mesmo tempo nos chama a tamanha responsabilidade. Quero acolher a todos e a todas, as centenas de catequistas que já estão em sintonia conosco, aqueles que vão entrando, aqueles que vão assistir depois. Que Deus, a sua infinita bondade e misericórdia, possa acolher cada um de nós, tomando contato, né, nesse tema que a campanha da fraternidade nos apresenta. Por isso, vamos, assim, diante de Deus, diante do Senhor, nos colocando. Campanha da fraternidade é sempre este momento em que nós tomamos consciência da nossa vida, com o tema Fraternidade e Ecologia Integral, de uma professora minha que dizia da importância da inteireza do ser humano pleno, o ser humano inteiro. Então, quando nós pensamos numa ecologia integral, estamos falando também que todos nós somos irmãos, todos nós somos irmãs. E o lema, Deus viu que tudo era muito bom.
Por isso, convido-vos a colocarmos-nos na presença de Deus e do Senhor, iniciarmos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão, a unção e a força do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Peçamos ao Espírito Santo, o mesmo Ruá que pairava sobre as águas quando o Deus Criador criou tudo, que Ele esteja conosco nesta noite, nós que vamos ouvir, nós que vamos compreender, nós que vamos ser animados a vivenciarmos este tema. Peçamos que o Espírito Santo também ilumine aos nossos assessores na noite de hoje, para que sejam fecundos, porque sei que preparados eles estão. Que a graça de Deus possa verdadeiramente nos iluminar. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. Oremos. Ó Deus, que instruístes os vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, por Cristo Senhor nosso. Amém. O texto bíblico que eu escolhi para esse momento de oração não podia ser outro, a não ser aquele de onde foi tirado o lema da campanha da fraternidade deste ano. Lembrando que a campanha da fraternidade, ela sempre tem duas características principais, a partir do tema e do lema. O tema é para estudar, é para refletir, é para tomar conhecimento. E o lema é nos inspira, a partir da palavra de Deus, a um agir transformador, a um agir de conversão, pedindo verdadeiramente que Deus tenha compaixão de nós, pecadores. O tema da campanha da fraternidade é sempre reconhecer que somos pecadores. E quando nós olhamos para a natureza, nós reconhecemos que se existe tantos extremos para o calor ou para o frio, para a chuva ou para a seca, é porque nós, seres humanos, não estamos cuidando bem da terra, da casa comum. Então, Gênesis, quem tem a Bíblia em mão, Gênesis capítulo 1, versículo 27 a 31. E Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e disse-lhes: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo ser vivo que rasteja pela terra. E Deus disse: eu vos dou sobre a terra inteira toda a erva que dá semente, e todas as árvores que produzem fruto com sua semente, para que vos sirvam de alimento. E a todos os animais selvagens, a todas as aves do céu, e a tudo que rasteja pela terra, a tudo que tem sopro de vida, dou toda a erva verde como alimento. E assim foi. Então Deus viu tudo quanto havia feito e era muito bom. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, não muito tempo atrás, a palavra-chave da campanha da fraternidade era cuidado. Cuidado. E assim, nós somos seres de relação. Na relação para com Deus, nós somos criaturas. Ele é o Criador. Ele é Pai. Nós somos filhos. Na relação entre nós, aquilo que dá nome a esse tempo é fraternidade. Somos irmãos. Homem, mulher, idoso, criança, somos iguais. Seres humanos. Para viver a fraternidade. Como lembrava a campanha da fraternidade do ano passado, todos ao redor da mesma mesa, porque somos todos irmãos.
E a campanha da fraternidade deste ano nos faz lembrar que somos criados à imagem e semelhança de Deus, não para subjugar, não para destruir, mas para cuidar da casa comum. Cuidado. Deus fez tudo e colocou em nossas mãos para cuidar. Se nós cuidamos da natureza, a natureza naturalmente cuida de nós. É com esse espírito que passamos então a palavra ao Daniel, para que ele nos ajude a compreender esse tema e nós, enquanto cristãos, vivenciarmos este lema tão importante para as nossas vidas. Bom trabalho, Daniel. Muito obrigado, Padre Edivaldo, Elisete, né, toda a equipe aqui presente. Uma grande responsabilidade, né, vir aqui conversar com vocês, trazer sobre esse tema que é tão importante, né? Elisete brincou no começo, depois você se apresenta. Eu vou dizer agora, se dispenso apresentações, eu sou catequista. Tô em casa, né, aqui no meio dos catequistas. Então, antes de tudo, na igreja, essa é a minha tarefa, né? Ser catequista. Então, é uma grande alegria ter esse momento aqui com vocês, conversar um pouquinho com vocês sobre esse tema, dessa campanha que é tão, assim, quem teve a oportunidade de olhar o texto base, de olhar os materiais, é tão encantador, assim, realmente é uma leitura do texto base que flui, é uma leitura que a gente... Você se pega ali lendo, quando você vê foi, assim, porque é muito bom, um texto leve, mas que também nos deixa com a pulga atrás da orelha, né, como diz o ditado, nos deixa um tanto quanto preocupados, né, esse apelo que o Papa faz, que a Igreja faz, diante de tudo isso que está acontecendo no nosso planeta, né, que a gente desperte esse amor e esse carinho pelo cuidado com a casa comum. Vou colocar aqui a minha apresentação, aí vocês me digam se está tudo certinho. Acredito que esteja ok. Está tudo certo. Tudo certo? Então, tá bom. Só puxar para aumentar um pouquinho aqui para mim. Então, como o Padre Edivaldo já muito bem colocou nessa abertura, o tema da campanha, né, fraternidade, ecologia integral, e o lema Deus viu que tudo era muito bom. E aqui essa imagem estendida mostra para nós, né, o cartaz da campanha da fraternidade, que ao final eu trago a identidade visual dele também, e a intenção, né? Todo cartaz sempre tem um objetivo, sempre tem um motivo, um porquê dessa organização, e esse cartaz não é diferente. É um cartaz assim muito rico, todos os elementos têm um porquê, né? Um motivo de estar ali. A campanha da fraternidade desse ano, então de 2025, é fraternidade e ecologia integral como tema, e o lema Deus viu que tudo era muito bom, do livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 31. Então, é isso que nos inspira, é esse tema e esse lema que nos leva a refletir e nos leva a aprofundar diante dessa temática. Eu trago o que eu venho aqui para o nosso diálogo, para a nossa conversa de hoje, é todo embasado no texto base, principalmente, né? O texto base que vem sempre aí como uma referência para nós nos inspirarmos, para nós entendermos o tema, compreender o motivo desse trabalho. Então, como eu disse anteriormente, o texto base ele é riquíssimo, ele é uma leitura muito boa, uma leitura muito leve, mas que também nos deixa preocupados, nos faz pensar sobre o mundo, né, como estamos preservando a casa comum, sobre que mundo nós estamos deixando, né, para os nossos filhos, para quem vem no futuro, né, para os nossos irmãos que estão aí, e não é um futuro tão distante, né, um futuro próximo. O texto base, então, ele está estruturado em alguns pontos, a apresentação da quaresma, a apresentação da campanha, os objetivos, a oração da campanha da fraternidade, o hino da campanha, a identidade visual, né, a explicação dos elementos que compõem o cartaz,
também tem a lista de siglas, faz essa introdução ao tema e depois entra em 3 pontos principais, digamos, 3 capítulos, né? O primeiro capítulo, Ver e Ouvir, que vem nos trazendo aí diversos dados, depois o Iluminar e Discernir, que nos faz, diante daquilo que a gente viu e ouviu, pensar e refletir, tendo como base a palavra de Deus, tendo como base a igreja e o magistério, né? Tendo como base toda a tradição da nossa fé. E, por fim, o Agir e Propor, que traz aí algumas atitudes bem específicas, né, até, e direções, né, direcionamentos, né, diante de tudo que a gente viu, diante do nosso discernimento, e agora, como agir, o que propor, né, e, por fim, as conclusões, anexos e referência, que são a base. Então, a apresentação do tema da campanha da fraternidade começa nos deixando bem claro, como a Elisete colocou para nós no início, né, é o tempo quaresmal. Nós vivenciamos principalmente, né, damos início a isso no tempo da quaresma, que já é, por si só, um tempo de penitência, um tempo de reflexão, um tempo de viver, né, de adesão ao evangelho do Cristo crucificado e ressuscitado. Então, ao longo dessa quaresma, além das nossas penitências, né, que cada um leva, além da nossa meditação própria, desse tempo de introspecção, que também a gente reflita sobre o tema da campanha da fraternidade. Então, há uma conexão que é inseparável entre a nossa fé e a busca dos valores que constroem o reino de Deus. Né? Não tem como ter fé sem obras. Então, a nossa fé, ela deve estar, sim, ligada a obras. O que eu farei, né, diante da minha fé, diante do amadurecimento, da minha reflexão, que atitudes eu tomarei? E a campanha da fraternidade desse ano nos convida a assumir esse papel de guardiões da criação, esse papel que nos leva a garantir a integralidade da casa comum, compreender que tudo está relacionado e garantir esse cuidado, essa preservação, essa sustentabilidade, guardar a criação divina. Então, neste ano jubilar, né, de 2025 também, onde nós vivemos aí o tema Peregrinos da Esperança, nós devemos anunciar com alegria o dom de Deus, que cada um de nós é chamado a viver, a anunciar a boa nova pelo nosso batismo. E o Papa nos convida a viver esse espírito sinodal, uma igreja que se coloca a caminho, e se coloca a caminho por um mundo sustentável, que pensa nas suas ações, que pensa na fraternidade, que pensa no bem comum, né, que a igreja é perita, como o texto base vem nos dizendo. O texto apresenta, então, os objetivos, coloco aqui a imagem de São Francisco de Assis, que é também uma das inspirações para o tema desse ano, e o objetivo geral da nossa campanha da fraternidade é promover em espírito quaresmal e em tempos de urgente crise socioambiental um processo de conversão integral, ouvindo o grito dos pobres e da terra. Então, nós somos convidados a, nesse tempo de quaresma, olhar, observar e compreender a crise ambiental que nos cerca e viver essa conversão. Somos convidados a ouvir o grito dos pobres, o grito da terra e mudar as nossas atitudes diante da campanha da fraternidade, diante da reflexão e da preparação nesse tempo quaresmal. Temos também os objetivos específicos, então, que está aí desmembrado em 11 objetivos, sendo eles, o primeiro, reconhecer o caminho percorrido e as ações já iniciadas desde a encíclica, né, Laudato Si, lançada pelo Papa Francisco, e também o Sínodo da Amazônia, denunciar os males, né, que o modo de vida atual impõe ao planeta, então observar, compreender e denunciar esses males que vêm destruindo a nossa casa comum. 3, apontar causas da grave crise climática global e a urgência da alteração profunda nos nossos modos de vida, e também observar as falsas soluções que muitas vezes são implementadas, né? Soluções que empresas, que as pessoas colocam, mas que, na verdade, de solução não tem nada, é só um desobriga, né? Sendo que o problema maior que aquilo causa, que aquela empresa, que aquele lugar causa,
é muito maior, é muito mais prejudicial do que o que realmente faz. Aprofundar o conhecimento do Evangelho da criação, então, valorizar e relembrar essa aliança que Deus tem com o seu povo desde o início, né? E também amar a criação, né? Não nos colocar não ser adeptos de um panteísmo, onde a gente coloca, né, a natureza como nosso Deus. Não é isso, mas sim compreender que o ser humano faz parte da criação divina também, né? O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus para preservar aquilo que o próprio Deus criou, né? Amar aquilo que o próprio Deus identificou como bom. Explicitar a doutrina social da igreja e assumir o compromisso de conversão integral. Então, deixar bem claro aí a doutrina social da igreja, que tem sempre essa preocupação com os mais necessitados, e promover em cima disso a conversão integral, que é muito necessária. Vivenciar as propostas do ano jubilar também, né, conforme o Papa nos pede nesse ano. Propor a ecologia integral como perspectiva de conversão e elemento transversal, as dimensões litúrgicas, catequéticas, sociotransformadoras do compromisso cristão. Então, aqui, nós, como catequistas, né, temos esse papel muito importante, essa dimensão catequética, de promover isso, promover essa perspectiva de conversão. O nosso papel, né, o seu papel catequista é muito importante, o papel que cada um desempenha com os seus catequizandos. Nós sabemos aí, observando alguns textos de psicologia, que a formação desse pensamento crítico, a formação do caráter do ser humano, acontece principalmente nessa fase que eles são nossos, né, em torno ali dos 7 anos. Então, assim, essa formação do caráter acontece ali, e nós, catequistas, né, estamos aí, somos para esses catequizandos também inspiração, né, e que esse tema, a partir da gente, consiga realmente promover uma conversão ecológica nos nossos catequizandos. Incentivar as pastorais e os movimentos socioambientais, então, fazer parte dessas pastorais, desses movimentos, incentivar o trabalho, promover e apoiar ações efetivas que visem a mudança do modelo econômico, né, pensando aí sempre no que o Papa nos propõe, o que a Igreja propõe, né, e deixando de lado esse consumismo desenfreado, né, esse capitalismo, essa cultura do descartável, né, e pensar em ações que sejam efetivas, também no modelo econômico, na área da economia. Apoiar aqueles que são atingidos por catástrofes naturais e as vítimas dos crimes ambientais. Então, conhecer isso e também achar formas de apoiar, nós vamos ver um pouco mais à frente. E celebrar os 10 anos da encíclica Laudato Si, do Papa Francisco, e acolher, a partir disso, né, a exortação apostólica Laudate Deum, né, perdão o meu latim, acolher essa exortação também, que vem se preocupando, né? O Papa Francisco, como o texto mostra, é um dos papas que mais fala sobre esse tema, apesar da Igreja ter construído esse caminho ao longo de toda a vida, esse é um tema emergente agora, né? E por isso o Papa Francisco se preocupa muito com essa temática também, né? A Igreja se volta a esse papel. Então, né, como introdução da campanha da fraternidade, nós sabemos que há mais de 60 anos a campanha da fraternidade tem essa ação evangelizadora, né, em todas as pastorais. Então, desde 1964, ano passado celebrávamos 60 anos, né? E todos os anos, na Quaresma, a campanha da fraternidade nos propõe um tema, né, um tema ao coração dos cristãos que o fazem retornar ao Evangelho, né, e fazem pôr em prática no seu dia a dia o Evangelho da criação, formando dentro da igreja essa pastoral do conjunto, essa integração onde todas as pastorais, catequética, pastoral familiar, pastoral do dízimo, todos se voltam, né, a essa temática, todos refletem sobre essa temática em um tempo ideal, que é o tempo da Quaresma, um tempo de silêncio, um tempo de reflexão, né, de oração e caridade.
Então, toda a campanha da fraternidade, ela tem essa dimensão formativa, né, e tem 3 objetivos principais, que é despertar o espírito comunitário e cristão em busca do bem comum, educar para uma vida em fraternidade e renovar a consciência da responsabilidade de todos pela ação evangelizadora em vista de uma sociedade justa e solidária. Então, a cada ano, né, às vezes as pessoas perguntam, mas como que o tema é escolhido? Por que é escolhido? Quem escolhe? Então, a cada ano, os bispos do Conselho Episcopal Pastoral da CNBB acolhem as sugestões que são vindas aí do povo de Deus, né, dos organismos, das ordens, das congregações, refletem sobre essas sugestões e, a partir disso, escolhem um tema e um lema que visa o bem comum, que visa o bem de todos. E nesse tema, né, neste ano, não foi diferente. Então, a escolha desse tema e desse lema da campanha da Fraternidade 2025 teve muitos motivadores. E, né, então, foi acolhendo a sugestão da Comissão Episcopal Especial para Mineração e Ecologia Integral, e também, né, observando o agravamento da crise climática nas últimas catástrofes que têm acontecido no planeta. Então, a partir desses motivadores, também se leva em conta os 10 anos, né, a celebração dos 10 anos da publicação da Carta Encíclica Laudato Si, a publicação atual agora da exortação apostólica Laudate Deum, os 10 anos da criação da Rede Eclesial Pan-Americana, os 800 anos do Cântico das Criaturas de São Francisco, né, que também está presente no nosso cartaz, como vocês podem ver, o Jubileu da Encarnação, né, esse ano da Esperança, os 1.700 anos do Concílio de Nicéia e a realização da COP30, que aconteceu em Belém do Pará, né, a primeira que acontece na Amazônia. Então, todos esses motivos, né, tudo isso foi o fator motivador para esse tema e para esse lema neste ano. E a campanha da fraternidade, né, Fraternidade e Ecologia Integral, quer que nessa quaresma a gente louve a beleza da criação e também viva a conversão ecológica, que é um dos termos muito abordados na campanha, né, na campanha da fraternidade, abordado no texto base também. Que nós vivamos essa conversão ecológica, que vai ter aí como base a ciência, a prática e essa criação de uma nova mentalidade, um novo paradigma. Então, o Papa Francisco coloca que isso implica uma relação de reciprocidade responsável entre o ser humano e a natureza. Como o Papa nos põe a definição de sustentabilidade, né? Então, viver quando que o planeta também se mantenha saudável, e não esse uso, né, esse exagero, né, na extração dos bens, dos recursos naturais, né, que acaba com o planeta não tem o tempo suficiente para voltar, né, para se regenerar, para se manter saudável. Ao longo das campanhas da fraternidade, destacam-se aí, então, 8 campanhas da fraternidade que têm temas voltados à ecologia. Então, nós temos aí a primeira, né, Preserve o que é de todos, então era a campanha da fraternidade de 1979, depois a campanha da fraternidade de 1986, Fraternidade e Terra, Terra de Deus, Terra de Irmãos, também tinha esse olhar voltado à ecologia. A campanha da fraternidade de 2002, Fraternidade e Povos Indígenas por uma Terra Sem Malhas. A campanha da fraternidade de 2004, Fraternidade e Água, Água Fonte de Vida, essa eu já lembro também. Campanha da fraternidade de 2007, Fraternidade e Amazônia, Vida e Missão neste Chão. Essa campanha da fraternidade, eu já estava na catequese, e assim, é uma campanha que me marcou muito, o trabalho que foi feito pela minha catequista, também minha mãe, e assim, realmente foi uma campanha que me levou, que me despertou a ter esse olhar e esse cuidado com a natureza. Foi assim, das campanhas a que eu me lembro com muito carinho, sabe? Porque até o hino, assim, em alguns momentos, eu me pego recordando, né? Nossa vida em missão neste chão. Então, uma campanha, assim, muito especial também, né? Dessa campanha da Fraternidade e Amazônia, Vida e Missão neste chão. A campanha da Fraternidade de 2011,
Fraternidade e a Vida no Planeta, a criação geme em dores de parto. E a campanha da Fraternidade de 2016, Casa Comum, Nossa Responsabilidade, quero ver o direito de brotar como fonte e correr a justiça, qual riacho que não seca. Campanha da Fraternidade de 2017, Fraternidade, Biomas Brasileiros e a Defesa da Vida, cultivar e guardar a criação. Então, foram essas 8 campanhas que tinham essa temática também, esse olhar voltado para a ecologia integral. E agora isso vem fortemente na campanha da Fraternidade de 2025. Nós estamos em um decênio, aí, então, nos próximos 10 anos, que é decisivo para o planeta. Né? Depois eu trago alguns recortes aí de notícias também que falam sobre isso. Então, vivemos um tempo de decisão, um tempo que as nossas atitudes afetam diretamente o futuro do planeta. Né? Então, nós devemos, nesse momento, parar para refletir sobre isso e viver uma conversão ecológica. Somos convidados, e eu diria que quase que convocados a viver uma conversão ecológica, porque senão nós não teremos um planeta saudável. É necessário cessar esse extrativismo, né, que contempla a Terra como um reservatório sem fim de recursos e só extrai, retira, e nada coloca, nada devolve. Então, devemos pensar nisso, observando aí o quanto a ação humana tem influenciado no acontecimento das catástrofes. Então, nós já temos esse prenúncio nas grandes catástrofes. E a tendência é piorar se nós não mudarmos a partir de já, né, deste momento. Então, as campanhas da Fraternidade também dos anos anteriores, elas são base para a nossa conversão. Né? Se nós pararmos para refletir as campanhas que vieram anteriormente, tudo isso está voltado à nossa conversão, ao nosso trabalho, à nossa mudança de atitude como cristãos. A campanha, né, como o padre citou no início, a campanha da Fraternidade e Amizade Social, né, de 2024, né, esse trabalho com os irmãos. Também a campanha da Fraternidade que falava sobre educação em 2022, né, a educação que é o caminho, né, devemos nos educar, é o caminho para atingir uma ecologia integral, uma educação pessoal e também social, né, o Pacto Educativo Global, que ao longo dessas campanhas foi colocado, o diálogo, que foi abordado na campanha da Fraternidade de 2021, a compaixão, que foi abordada em 2020, e também, né, ao longo desses textos base, o Papa colocava a economia de Francisco e Clara, que tem esse olhar voltado a uma economia de base cristã. Então, o projeto do Papa busca não só a ecologia verde, né? Esse pensamento não só com a natureza, com as florestas, com os rios, mas isso também, isso principalmente. E a ecologia integral, que integra tudo isso, integra a ecologia verde, integra a vida nas cidades, né? A qualidade de vida das pessoas na cidade, a qualidade de vida das pessoas no campo, no seu trabalho, na família, na espiritualidade, né? Vivermos essa ecologia espiritualmente, que o nosso espírito e o nosso corpo esteja preparado para uma verdadeira conversão. E isso tudo seja colocado nas relações humanas e sociais. Então, nós chegamos aí, depois dessa introdução, na primeira parte, o primeiro capítulo, que é o ver e o ouvir. Então, que é o texto, é o texto da criação, né, de Gênesis 1, e o versículo principal, Deus viu que tudo era muito bom. Então, somos convidados, né, com os mesmos sentimentos que há 800 anos atrás inspiraram São Francisco de Assis a escrever o Cântico das Criaturas, somos convidados também a ouvir com esse mesmo sentimento, acolher toda a realidade como um dom, perceber a beleza e as fecundidades da nossa terra, a riqueza, né, e a humanidade das famílias, dos povos, da cultura, né, pensando aí a nível de Brasil, quão rico é a nossa cultura, quão rico é o nosso povo. E em nosso país, Deus é muito generoso com a gente. Nós temos aí terras que são muito férteis, temos o maior rio do mundo, o Rio Amazonas, diversos rios muito importantes para todo o povo, nós temos climas que são agradáveis, né? Belezas naturais, estamos aí, digamos que uma posição do planeta que o nosso país não precisa se preocupar tanto com
desastres, com terremotos, com maremotos, enfim, né? O nosso país está em uma posição, em um local privilegiado. Temos muitas belezas naturais, né, que eu trago as cataratas do Iguaçu aqui do nosso lado, que é nossa, pertence à nossa diocese, faz parte da nossa diocese, uma das 7 maravilhas do mundo, né? Também as nossas praias ao longo de todo o país, né, tanto praia litorânea quanto praia de rio, né, praia de água doce, essa diversidade da fauna e da flora, né, nos diversos biomas que tem no nosso país, que traz aí uma fauna e uma flora que é única, que não é encontrada em nenhum outro lugar. Então, Deus é muito bom conosco, Deus é muito generoso. Nós vivemos, né, olhando assim com esse carinho que São Francisco olha, nós vivemos em um jardim do Éden, né, diante das belezas que nós temos, que nós podemos contemplar no nosso país, né, quando a gente sai para outros lugares, conhecer também outros climas, outras vegetações, é encantador, né, então, assim, nosso país, ele é muito rico, nosso país é maravilhoso, devemos amar isso, e acolher, né, o Brasil por si só, ele é um país de acolhida, ele é um país de fraternidade, um país de muita luta, um país de muita resistência. E isso é observado no povo, um povo miscigenado, um povo de mistura. Quanta beleza, né? Nós não somos todos iguais, nós somos todos diferentes. Então, o nosso país é muito rico, nós vivemos uma resistência, e apesar de hoje, né, sermos colocados na economia mundial como um país subdesenvolvido, o nosso país é muito rico, o nosso país é muito belo. Então, cada criatura expressa na sua singularidade a ternura amorosa de Deus, né? Esse Deus que é criador, Deus Pai, esse Deus que é redentor, e esse Deus que é santificador, né? Pai criador, o Filho redentor e o Espírito Santo que nos santifica. Então, existe uma ligação entre tudo isso na casa comum, e somos convidados a sermos guardiões dessa obra do Criador, né? Eu fui na missa segunda-feira, não sei se quem teve a oportunidade de ir, e justamente, né, refletindo sobre esse tema, lendo o texto base, e aí, antes, né, nas minhas preces, ali antes de iniciar a celebração, eu pedi a Deus, né, falava que dá-me a palavra certa, que a gente consiga observar, entender e contemplar a sua beleza. E eu não tinha olhado a liturgia do dia. Se alguém tiver a liturgia diária, pode olhar na segunda-feira, agora, dia 10, foi justamente sobre isso que falava, sobre o tema, a leitura do tema, né, do texto inspirador da campanha da fraternidade, era sobre a criação, a primeira leitura, e o Salmo falava também sobre isso, alegra-se o Senhor em suas obras. Será que o Senhor se alegra em minhas obras? Então, assim, para mim, realmente, foi maravilhoso, né, aquele momento. E nós, como filhos de Deus, né, como participantes dessa Eucaristia, devemos assumir a nossa missão de batizados, né, observar essa ligação entre tudo que existe na casa comum e sermos guardiãos da obra do Criador. Vivemos, então, uma crise socioambiental, né, são fatores históricos, sociais, econômicos e políticos, né, que influenciam nessa crise, essa queima exagerada de combustíveis fósseis, esse consumismo, essa relação que é abusiva com a natureza. Vivemos essa cultura de descarte, né? A gente compra e nunca está bom. O meu celular é novo, mas não é o último lançamento, não é o 16, não é o 16 Pro, então eu preciso trocar, eu preciso melhorar. E nós vivenciamos essa cultura do consumismo, que não é nada saudável para a nossa sociedade. Também vivemos essa degradação do solo, o desmatamento, esse extrativismo que é predatório, a poluição exagerada de rios, do solo, do ar, né? Essa escassez de água que existe em nosso meio, e também essas mudanças e alterações climáticas que estão aí, né, e não são novidade para ninguém. Todos nós sabemos e observamos as tantas mudanças climáticas existentes no nosso planeta. O Papa Francisco, então, nos convida, na sua última exortação apostólica, né, e nos chama a atenção para essa inegável coincidência entre os fenômenos climáticos globais com o crescimento acelerado da emissão de gases de efeito estufa.
Então, existe aí um exagero, uma grande emissão de gases de efeito estufa, que é, né, vamos pôr aí a grosso modo, os gases que saem dos escapamentos dos nossos carros, dos nossos veículos, os gases que são emitidos pelas fábricas. Então, isso tudo faz parte, né, é a liberação desses gases de efeito estufa, e tudo isso influencia na casa comum. Então, o texto base coloca que de 1850 até hoje houve um aumento na temperatura de 1,1 graus centígrados, né? E isso afeta principalmente as áreas polares, né? Esse derretimento das geleiras. E, assim, nos últimos 50 anos, esse aumento foi exagerado. E isso, conversando com qualquer pessoa mais velha, com nossos avós, isso é nítido, né? Sempre em conversa com a minha avó, nós falamos sobre isso, e ela disse que não era assim no tempo dela, que eles viviam sem, né, no tempo em que ela era jovem, eles viviam sem ar-condicionado, eles viviam uma vida saudável, digamos assim. Não era esse calor absurdo que nós vivenciamos hoje. E a ciência prova isso, né? Daqui a pouco eu trago alguns recortes aqui, algumas notícias, assim, que dei uma pesquisada rápida, gente. Isso vocês podem olhar aí, né, dar um Google, como se diz, e nós conseguimos observar isso. Então, olha só, 2024 foi o primeiro ano com aquecimento global acima de 1,5 graus. Então, todos os continentes bateram recorde, né, nesse aumento da temperatura. Outra manchete diz: o maior desafio que a humanidade já enfrentou sobre o aumento na temperatura global. Então, o cientista Carlos Nobre fala sobre isso, alerta sobre o aumento na temperatura. Aqui, ó, essa notícia também fresquinha, ó, janeiro de 2025, aqui, 12 dias atrás, foi o mais quente já registrado. Então, né, é o mês de janeiro mais quente já registrado das últimas 3 décadas, né, desse monitoramento. Então, assim, nós vemos o quanto isso influencia, o quanto é preocupante esse tema. A temperatura global aumenta 1,6 graus e segue subindo, né? Então, como tentar parar um caminhão em alta velocidade. Como fazer isso? O que fazer? Esse aumento térmico leva ao desequilíbrio. E não é novidade para ninguém, né? O que foi vivido agora em maio de 2024, recentemente, as enchentes no Rio Grande do Sul, que também são um exemplo, né, do quanto a influência humana, né, leva aí as catástrofes naturais. Então, foi mais de 350 municípios devastados, mais de 1 milhão de pessoas desabrigadas, muitas famílias enlutadas, muitos desaparecidos, pertences, lavouras, animais domésticos e silvestres, e a saúde psíquica e emocional desses nossos irmãos, né? Essas pessoas que, às vezes, um fruto de um trabalho todo, de uma vida, da construção de uma vida, ficou perdida, né? Se viu assim, isso se esvaindo em instantes, né? Então, nós vemos aí o quanto é necessário e importante a mudança, a nossa conversão ecológica. Devemos pensar nisso, né? E ter esse olhar humanitário aos nossos irmãos. Estudo diz que o Rio Grande do Sul deverá ser atingido por nova enchente, então, acredita-se que, se não houver mudanças, novas enchentes podem acontecer. Também agora, ali, ó, recentemente, se vocês olharem a data de 5 de fevereiro de 2025, agora, uma semana atrás, o Recife entrou em alerta com fortes chuvas, né, alagamento e morte. Então, são catástrofes que estão nos assolando. Devemos ter esse olhar a isso. O Brasil bate recorde em desastres naturais em 2024, furacões, secas e inundações, os desastres naturais que marcaram 2024. Então, o ano passado foi marcado por muitos desses eventos tristes que devem, né, fazer com que nós coloquemos a mão na nossa consciência, né? Quais atitudes eu posso mudar para melhorar isso? Então, notícias também aí buscam quantificar os desastres ambientais que já aconteceram no Brasil desde 1990. Então, é um acúmulo de mais de 792 bilhões de reais, né, que são quantificados por desastres ambientais, e daí tem as listas dos maiores desastres ambientais, né, quantificado aí por anos, que nós podemos ver, né, como o rompimento das barragens, aí, esses desastres que vêm
destruindo a natureza, né? Rompimento das barragens de mineração, Brumadinho, enfim. Até vi que essa semana foi inaugurado um memorial, né? Em homenagem às tantas vidas que foram perdidas por negligências humanas. Então, também tem a questão dos incêndios que nos preocupam, né? Que aumentam cada vez mais. Então, em 9 meses de incêndio no Brasil, se somar todas as áreas queimadas ao longo do país, nós temos aí uma queima quase do tamanho do estado de São Paulo. Isso é muita coisa. E todos nós, ficou nítido o quanto a casa comum está integrada, porque todos nós fomos assolados por isso, mesmo em locais onde não estava acontecendo esses incêndios, a fumaça estava presente. Então, é muito claro o que o Papa nos coloca, né, que está tudo está junto, tudo está integrado. Então temos aí também esses eventos climáticos perigosos, ondas de calor, furacões, né, grandes incêndios, muitos estudos sobre isso, até encontrei um estudo um artigo publicado que fala sobre Laudato Si, né, uma leitura filosófica da carta encíclica do Papa Francisco, artigos científicos também, né, para quem gosta aí de ciência, voltado a esse pensamento de agroecologia, de desenvolvimento sustentável. Então, devemos nos inteirar sobre isso. O chefe da ONU disse em um dos seus discursos que a humanidade tem 2 anos para salvar o planeta. Né? Então, assim, se nós não mudarmos agora, não começarmos a mudar, talvez a gente chegue em pontos e níveis que isso se torne irreversível. E o ser humano está matando a si mesmo, né? Então, nós temos muitos desafios nesse cuidado com a casa comum, e é necessário esse compromisso, essa participação, né, das culturas, das igrejas, né, das diversas religiões, dos diversos povos que se unem para o cuidado com a casa comum. Pequenas ações fazem muita diferença. As pequenas ações que nós desenvolvemos em nossa casa, em nossa família, elas nos levam a refletir sobre isso e também servem de exemplo para outras pessoas. Nos levam a essa conversão ecológica que somos convidados. E nós, enquanto igreja, temos uma força muito grande, como é citado, né? Ao se posicionar no âmbito ecológico, a igreja emerge como um agente de alcance global, capaz de fomentar uma consciência mundial em prol do compromisso com o meio ambiente. Então, quem é a igreja? Deixa essa pergunta, quem é a igreja? Que vai se posicionar e vai emergir aí como um alcance global. Quem é a igreja? Eu sou a igreja. Você é a igreja. Então, a igreja somos nós, né, reunidos. A igreja não é só o templo, a igreja não é o templo, porque se for só o templo, né, vazio, de nada adianta. A igreja somos nós, cada um de nós, que se posiciona com esse pensamento ecológico para mudar, né, em prol desse compromisso com o meio ambiente. Então, devemos buscar aí caminhos para essa ecologia integral, né, essa preocupação com a natureza, com os desequilíbrios, com esses diversos surtos e doenças que vêm, como, né, a falta de cuidado aí com o mosquito da dengue, né, que transmite a dengue, a zika, enfim, tantas doenças. Também o quanto os desequilíbrios ambientais modificam o habitat dos animais, e esses animais, em contato com outros locais, né, que não é o seu habitat natural, pode levar ao desenvolvimento de pandemias, de surtos, como a ebola, como o Covid-19, que nos assolou recentemente. Então, assim, tudo isso também tem relação, né? E nós devemos sempre pensar no bem comum, como a doutrina social da igreja nos coloca, né? Somos convidados a esse pensamento, a esse trabalho com o bem comum. O Papa também coloca essa definição de pecado ecológico, que é citado ao longo do texto, que eu achei muito interessante. Então, o pecado ecológico foi tratado pelo Papa Francisco no Sínodo da Amazônia, em 2019, e consiste no desrespeito ao Criador e à sua obra, que é a casa comum. Então, são ações, omissões contra Deus, contra o próximo, contra o meio ambiente. Então, tudo isso, todas as nossas ações, todas as nossas omissões são pecados ecológicos. Então, tudo aquilo que nós fazemos contra a criação divina são pecados ecológicos. Então, nós devemos aí nos unir
em missão a essa casa comum e promover uma ecologia que seja integral e uma conversão que seja ecológica, permitindo aí essa preservação das riquezas, né, através de uma espiritualidade cristã, como cristãos batizados que somos, promover essa integridade e a garantia da vida de toda a espécie, que também é criação divina. O Papa João Paulo II já colocava na sua audiência sobre a conversão ecológica também, né? Então ele dizia aí, foi pronunciado por São João Paulo II na audiência geral, 17 de janeiro de 2021, na qual ele afirmou que é preciso estimular e apoiar a conversão ecológica. Então, essa mudança de hábitos, somos convidados a mudar os nossos hábitos, né? Essa relação com os animais e com os seus habitats, essa redução das produções industriais, esse consumo de alimentos ultraprocessados, esse consumo excessivo de carne e adotarmos uma alimentação saudável por meio de pequenas atitudes. E eu acho interessante que aqui falando do consumo, né, excessivo da carne, daqui a pouco eu trago uma manchete também que fala sobre o quanto é gasto de água para a produção de um hambúrguer. Então, isso é algo muito sério, estudos científicos que também falam sobre isso. Então, essa nossa conversão integral ecológica, ela perpassa aí uma ecologia econômica, uma ecologia que é social, que é espiritual, que é do cotidiano, do nosso dia a dia, e também é cultural e ambiental. Devemos ter esse cuidado e enfrentar esses desafios que nos são colocados, como, por exemplo, o negacionismo do que é científico, né? Esse desprezo, as pessoas que negam essa mudança, né? Essa crise climática, não, isso não é verdade, né? A poluição não é verdade, o aquecimento global não é verdade, pessoas que negam a tantas evidências, né? E aí, né, esse desinteresse que parte também dos cristãos, certo? Então, aqui eu trago um dado da ONU, né, que fala sobre a formação, a criação de gado, né, e o quanto essa criação de gado também influencia no efeito estufa, tanto pela destruição da vegetação para a plantação de pasto, e aqui ele traz um dado bem importante nas duas últimas linhas, nas três últimas linhas. Em média, uma carne de hambúrguer de 110 gramas drena 1.695 litros de água. Então, a produção de um hambúrguer de um único hambúrguer, né, chega a gastar aí quase 1.700 litros de água. Então, isso são dados, né, que a ONU e o Programa para o Meio Ambiente nos traz. Então, até a redução no consumo também de carne também é uma forma de trabalhar com ecologia integral. Então, neste ano jubilar, que somos peregrinos da esperança, vivemos essa esperança, somos convidados a somar isso à ecologia integral e isso vai nos levar a um caminho, né, um caminho, uma caminhada sinodal da preservação e o cuidado com a casa comum. E a partir disso, né, nós somos convidados a iluminar e a discernir. O segundo capítulo, então, do texto base, né, fala justamente sobre o sinal da aliança que Deus fez conosco. Né? Lá em Gênesis, capítulo 9, quando Noé sai da arca, né, com os animais, Deus cria uma nova aliança. E essa aliança, esse amor que Deus tem, é sobre toda a carne na terra, é sobre todos os seres vivos, né? É uma aliança conosco, mas também com toda a natureza. Iluminados pela fé, buscamos então caminhos para superar essa complexa crise ambiental pela qual nós estamos passando. O texto, o segundo capítulo, então, do Iluminar e Discernir, ele traz aí quatro passos, né? Faz essa caminhada aí, a partir do que nós vimos. Agora nós somos convidados a nos deixar iluminar e discernir pensando nesses textos cristãos, que são o quê? Primeiramente, o texto bíblico, a palavra de Deus, né, que guia os nossos passos. Também essa ecologia dos santos padres, que vem falando um pouquinho. Fala sobre o magistério da igreja, a doutrina social, e também a tradição da igreja ao longo do tempo.
e também leva em consideração a ciência e a sabedoria dos povos, que tem muito a nos ensinar, certo? Então, não cabe ao ser humano a autonomia absoluta em relação aos demais seres criados. A bênção não é apenas para o ser humano, mas para toda a carne que habita sobre a terra. Só que, infelizmente, todos os anos, milhares de espécies, né, são extintas por conta desse descuido do ser humano. Então, a narrativa bíblica fala, né, que cultivar e guardar é a nossa missão. Nós devemos sempre tentar manter a terra como o jardim do Éden, essa preservação, é isso que Deus nos convida. E falando em extinção, trago aqui uma manchete da super interessante e também do site da Exame, que fala sobre as grandes extinções que aconteceram nos últimos 100 anos. Então, animais de grande porte, nesse último século, aí no século XX, lobos, tigres, leões, rinocerontes, então diversas espécies que nunca mais serão conhecidas, né, que foram extintas. Então, cerca de 18 espécies deixaram de existir só nesses últimos 2 anos. E não faria sentido nenhum que nós, seres, criados à imagem e à semelhança de Deus, destruíssemos a natureza. Afinal, como a gente vê em Gênesis capítulo 1, a cada dia que Deus ia criando, cada coisa que Deus ia criando ao longo dos dias, ele repetidamente avaliava aquilo como bom. Não faz sentido nenhum que nós, criaturas divinas, imagem e semelhança de Deus, destruamos aquilo que o próprio Deus, Criador, avaliou como bom. Então, devemos refletir muito sobre isso e pensar, né, que papel nós estamos realizando na natureza. Então, os textos bíblicos trazem diversas narrativas ao longo do tempo, né, falando sobre esse cuidado com a casa comum, falando sobre o homem como a centralidade do Jardim do Éden, falando sobre as ações humanas que fazem a vida desaparecer. Também, iluminados pelo texto bíblico, fala dessa aliança que Deus fez, que é para com todos, né? Esse arco é o arco do sinal da paz, né, que representa esse desejo que Deus tem de se relacionar com todos os seres, com todas as espécies da criação. E nós, né, fomos criados para dominar, mas não um domínio de exploração, um domínio de cuidado, de amor, como São Francisco nos convida. Vemos também nos textos bíblicos, né, as diversas consequências do descuido com a casa, né, como no Egito, quando as negligências políticas levaram aí as 7 pragas do Egito. Também vemos algumas dicas que a palavra de Deus traz, como é colocado o ano sabático, né, o guardar, né, a terra, nem os animais, nem ninguém trabalhará no sábado. Isso antes no Antigo Testamento, né, na história do povo de Deus. Também a fala sobre o repouso da terra, essa necessidade de que, né, neste ano sabático, a terra também repouse como gratidão a tudo que ela nos traz, certo? Então, e as diversas parábolas que Jesus nos convida. Então, neste ano, o Papa Francisco, ele nos coloca o convite, né, neste ano jubilar, como a gente pode ver lá no parágrafo 79 do texto base, né, o Papa Francisco coloca o seu desejo, né, de uma dimensão espiritual, né, que nos convida à conversão, né, a esses aspectos fundamentais, né, que não nos desleixamos no caminho de contemplar a beleza da criação e da casa comum. E também no parágrafo 86, nós podemos, quem tiver o texto base, o Papa nos convida, né, nessa quaresma, redescobrirmos essa estreita relação, né, de celebrar essa ecologia e esse cultivo integral. Então, somos convidados por meio da Eucaristia, por meio do que nos coloca as Sagradas Escrituras e também a tradição dos padres, né, dos santos padres da Igreja, a nos preocuparmos. Então, muitos documentos voltados aí à doutrina social da Igreja, como a Rerum Novarum, né, a Populorum Progressio, Centésimos Anos, enfim, diversos documentos nos faz, né, nos volta a esse olhar, tanto a ecologia verde, como também essa ecologia integral, voltada ao ser humano,
né, a pessoa, ao nosso próximo, aos nossos irmãos. E o Papa Francisco, né, nesse período, ele traz aí, nesse magistério, né, contemplando esse magistério, diversos documentos da Igreja que nos fazem refletir. Então, a Laudato Si, que comemora agora 10 anos, a querida Amazônia, a Fratelli Tutti, e a última agora, a exortação apostólica, Laudate Deum, né, de 2023. Então, somos convidados a, nessa ação, né, cuidar da natureza, proteger o homem, proteger não só a natureza, mas o homem da própria destruição. E essa charge traz muito bem isso, né, que a cada árvore derrubada, a cada ação mal pensada, o homem está destruindo a si próprio. O documento de Aparecida também nos coloca isso, né, vem iluminando e discernindo as nossas ações e nos faz pensar e refletir, né, sobre essa ordem que o Criador nos dá, de utilizar bem da casa comum, de preservar todos os animais, toda a vida. Então, todas as pessoas de boa vontade, cristãos, católicos ou não, né, todos os povos, toda a riqueza e a diversidade que nós temos, devem se unir em defesa da casa comum. Ter esse olhar que é decisivo, né, que é efetivo, que contempla aí também a sabedoria dos povos originários e faz acontecer verdadeiramente essa preservação. Então, a certeza que nos resta deste percurso é que não podemos ficar parados. E assim, né, que nós não podemos ficar parados, devemos preservar, garantir esse planeta que seja um planeta feliz, para nós e para as futuras gerações, que nós chegamos ao momento de agir e de propor. Então, somos convidados a cultivar. Então, o terceiro capítulo do texto base vem colocando aí alguns pontos específicos. O que fazer, né, para cultivá-lo e guardá-lo? Então, devemos cultivar e guardar. Então, o êxito da nossa ação vai depender desses dois primeiros passos, que foi, né, o ver e o ouvir, depois iluminar e discernir. E a partir disso, né, dessa espiritualidade, com a espiritualidade preparada, né, observando a palavra de Deus, vamos propor, vamos nos colocar em ação. Então, o Papa Francisco convida, e eu diria que convoca, né, a cada um a acompanhar este percurso de reconciliação com o mundo, e nos obriga a enriquecê-lo com o próprio contributo, pois nosso empenho tem a ver com a dignidade pessoal e com os grandes valores. Então, nós somos convidados a esse trabalho, que é coletivo, que é individual, que é político, que é nacional e também é internacional. Todo um planeta voltado, né, a essas questões, a esses questionamentos. O que fazer? Né? Então, primeiramente, essa redução das emissões, né, de dióxido de carbono, de gás metano, que é urgente, essa redução na queima de combustíveis fósseis. Então, assim, pequenas coisas, às vezes, eu abasteci o meu carro com gasolina, que é proveniente de um combustível fóssil, né, mais poluente também, e abastecer o meu carro com etanol, que é proveniente das plantas, né, da cana-de-açúcar, enfim, e é sustentável e menos poluente, então já é uma pequena atitude que a gente valoriza também. Tá? Então, são pequenas coisas, essas reduções, não que o etanol não vai poluir, também polui, né? O ideal é reduzir o uso do carro, dos veículos, mas são pequenas atitudes que nós devemos pensar. O uso da energia solar, eólica, né, e o respeito às comunidades e suas terras, né, as decisões que são tomadas. A gente vê também na nossa diocese, a Itaipu, que influenciou a vida de muitas pessoas, e se nós estudarmos a história, muitos deles nem foram consultados. Né? E também muito se modificou da natureza, né, da natureza que existia ali, desse ecossistema presente, foi muito modificado. Então, isso também deve ser pensado. Conhecer e fortalecer as diversas iniciativas da Casa Comum. Então, a igreja, que é perita no bem comum, né, ela nos leva aí a conhecer, e está tudo descrito também no texto base, esses diversos temas, essas diversas propostas que a igreja está enganjada, como o Laudato Si, reflorescendo o cerrado,
né, projetos aí de compartilhamento de experiência, articulação de territórios e comunidades, uma articulação de uma agroecologia, né, um espaço aí também para implementação de energia fotovoltaica nas dioceses, né, o lançamento desse pensamento aí interreligioso pelas florestas, tem uma plataforma online, a Laudato Si, que também é voltada para essas questões. Enfim, são muitas iniciativas e propostas, e o texto base coloca ali, então, em âmbito pessoal, 25 propostas que estão listadas, né, quem tem a oportunidade de olhar aí, acredito que cada comunidade recebe um texto base, né, pelo menos aqui na minha paróquia, assim, o padre direciona, todas as comunidades têm contato com o texto base, recebem um texto base, é só ler, né, o âmbito comunitário, também, que coloca 22 propostas, e o âmbito político, da boa política, coloca 11 propostas. Também tem propostas de arte, cultura e mídia que são colocadas, né, diversas atitudes e iniciativas que podem ser colocadas em prática pelo bem comum. Então, o que eu posso fazer individualmente? Principalmente começar aí consumindo alimentos que são saudáveis e sustentáveis, reduzindo esses alimentos ultraprocessados, adotar um estilo de vida mais crítico, menos consumista, priorizar aí a compra em locais que têm produtos orgânicos, valorizar a agricultura familiar, optar por meios de transporte que são mais sustentáveis, bicicleta, caminhada, transporte coletivo, enfim, carona solidária, né, principalmente nas grandes cidades, dedicar momentos diários à oração e à reflexão e à minha relação com Deus e com a criação divina, né? Então, cuidar também do corpo, do ambiente e do espírito. Coletivamente, nós podemos organizar plantios de árvores, né, de mudas nativas, isso é muito importante, tomar esse cuidado para plantar mudas que são nativas daquele bioma, né? Então, aqui, a nossa região, principalmente, né, a Mata Atlântica. Promover aí a coleta seletiva, realizar mutirões para implementar hortas comunitárias, participar de caminhadas ecológicas, vias sacras para conscientização, fortalecer redes de articulação, né, grupos de estudos. Como educadores, somos convidados a fazer grupos de estudos sobre a ecologia integral, né, pedir para que tentar implementar isso nos currículos das escolas, combater a desinformação e o negacionismo. Catequista é crucial nesse trabalho, né, porque é um agente, né, para combater essa desinformação, esse negacionismo climático. Então, estimular isso, abrir, né, tirar a trava dos olhos também dos nossos catequizandos. E aí, né, diante de tantas e tantas propostas, né, nós somos convidados a nos preparar, convidados a mudar o nosso pensamento. E aí eu olho lá, né, grifo aqui o parágrafo 169, que vem logo após as tantas propostas que são colocadas, né, no texto base. Lá no parágrafo 169 vem concluindo justamente esse pensamento, né, concluindo aí, e diz assim: sobre nós, né, um parágrafo direto também para nós, catequistas e animadores da campanha da fraternidade. A organização e a preparação dos animadores da campanha da fraternidade, nos seus vários níveis, comunitário, paroquial, diocesano, regional e nacional, é muito importante, bem como a sua divulgação nos mais diversos meios e veículos de comunicação, para que a campanha alcance seu objetivo. Sem o verdadeiro envolvimento de todos, meu e seu, catequista, na organização, na formação e na divulgação, não há campanha da fraternidade. Devem unir-se neste serviço à comunidade da Igreja do Brasil. Todos nós, caminhando juntos, motivaremos nossas comunidades a uma conversão integral e a assumir nossas responsabilidades ecológicas. Então, somos convidados, né, a essa fina percepção, como o Santo de Assis, que sentia esse laço com a criação, né, que abdicou de tudo, abdicou de uma vida rica, a nos olharmos, a olharmos para a natureza com muito carinho e amor, né, a sermos irmãos, a contemplarmos a natureza como nossa irmã. E o Cântico das Criaturas, que celebra 800 anos, traz isso, né? São Francisco coloca o irmão Sol, a irmã Lua, a irmã Terra, que nós sejamos fascinados pela natureza. E o cartaz da campanha da fraternidade resume muito bem tudo isso que nós falamos até aqui. Então,
trago rapidamente, né, cada elemento do cartaz. Então, São Francisco ao centro, né, que é aí, em virtude desses 800 anos do Cântico de São Francisco, esse homem novo que se reconcilia com Deus e com as criaturas, né? Também nós temos a cruz, que é um elemento fundamental da espiritualidade quaresmal, né? Estamos nos preparando, vamos entrar aí na quaresma, nesse tempo de preparação para viver bem essa Páscoa com Cristo, né? Essa Páscoa que acontece pela cruz. Também temos, de um lado, a natureza, ali com algumas árvores, araucária, ipê amarelo, igarapé, mandacaru, onça pintada, araras candinés. Então, animais e plantas representando a riqueza da fauna e a flora da nossa terra, do nosso chão, dos diversos biomas. Então, de um lado, isso. E do outro lado, nós temos aí a cidade, né? Então, a representação de um lado da natureza, do outro lado, a representação das cidades. Então, com prédios, também com favelas, né? Essa aglomeração do povo, que também é povo de Deus, que também precisa ter esse contato com a natureza. E o cartaz todo em si, ele traz essa técnica de colagem. Contemplem o cartaz, porque ele traz essa união dos diversos elementos. Então, de um lado a cidade, de um lado a natureza, São Francisco ao centro, a cruz, né, acima, os animais. Então, essa colagem também é proposital, né, desses diversos elementos. Por quê? Porque nos mostra a integração. Tudo está relacionado, tudo está integrado, né? E pensando nessa preservação, nessa necessidade, convido também, deixo como sugestão para que vocês pesquisem, sobre o fenômeno dos rios voadores, o quanto isso influencia. Vocês sabiam que a floresta amazônica ela é tem influência direta no regime de chuvas da nossa região? Então, é graças à floresta amazônica que nós temos um regime de chuvas. Tá? Então, eu convido vocês a pesquisarem 5 minutos de leitura, vocês vão ver o fenômeno dos rios voadores, né? O quanto é importante também essa preservação da Amazônia, porque tudo está interligado. Apesar da distância, é pela Amazônia que nós temos o nosso regime de chuvas. E aí, finalizando esse meu momento, convido, né, a nós nos questionarmos até quando nós viveremos, ou melhor, nós sobreviveremos assim. O que eu estou esperando para mudar? Quais atitudes eu devo repensar? Como que eu estou cuidando da casa comum? Qual respeito eu tenho pela criação? E como que eu vou agir? O que eu vou fazer? Né? E também, trazendo a realidade da nossa diocese, relembro do 14º Plano Diocesano, que tem também esse pensamento voltado ao povo e voltado à casa comum, no item 2.7, que fala justamente sobre o que a campanha da Fraternidade propõe. O nosso 14º plano, que é de 2020, fala justamente sobre isso, né, de 2020 a 2028, agora prorrogado, né, até 2028. Ele fala que nós devemos viver, lá na página 19 e 20, fazendo uma parceria que promove a ecologia integral, né, fazendo saber, através das pregações, quando Deus criou o céu e a terra e tudo que nele existe. E ele viu que tudo que havia feito era muito bom. Então, nossa diocese também caminha, tem esse olhar integral. E nós, quanto pessoas, quanto catequistas, inspirados pelo exemplo de São Francisco, no seu cântico das criaturas, que a gente viva verdadeiramente esse amor genuíno, né, de cuidado com a criação. Vivamos verdadeiramente essa conversão, essa confraternização, esse encantamento que São Francisco tinha, essa espiritualidade e esse fascínio pela mãe e pela irmã, que é a nossa terra. Em um dos trechos, o São Francisco de Assis coloca: louvado seja, meu Senhor, com todas as tuas criaturas, e especialmente o Senhor Irmão Sol, que clareia o dia, e com ele alumia, e ele é belo e radiante, como grande esplendor de ti, Altíssimo é a imagem. E aí, né, ele vem louvando o vento, a água, o fogo, a irmã terra, e no final, São Francisco coloca: louvado seja, meu Senhor, por nossa irmã, a morte, também corporal, né? E termina dizendo: louvai e bendizei ao meu Senhor, e dai-lhes graças,
serviu com grande humildade. Que nós, catequistas, também sirvamos a Deus com grande humildade. Que nós consigamos aí, a partir dos encontros, que daqui a pouquinho a Sofia, né, e a Salete trazem, promover essa conversão ecológica dos nossos catequizandos. E como o Papa Francisco diz, obrigado pelo entusiasmo com que vivem os ser catequistas na igreja e para a igreja. Que nós continuamos sempre entusiasmados, principalmente por esse tema tão maravilhoso e tão urgente, né, da nossa igreja e da nossa fé. Muito obrigado, e louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre ele seja louvado. Obrigada, Daniel. Daniel fez uma explanação clara, objetiva e de forma muito simples. E a gente acha que todos nós podemos compreender a grandeza desse tema, a importância, né? E a urgência dessa conversão. Muito obrigada, Daniel. Foi um prazer ter você aqui. E achei minha colinha, viu? Ele é, então, licenciado em Ciências Biológicas e ele é mestre em Recursos Naturais e Sustentabilidade. A gente pôde ter essa prova aí, né? Esse momento de reflexão. Muito obrigada. Foi maravilhoso mesmo. Acredito que todos nós podemos aproveitar muito desse conteúdo. E fica aí com esse conteúdo, né? Com toda a explanação do Daniel, ainda uma última frase, né? Não existe planeta reserva. Só temos este planeta, né, Daniel? E embora o planeta sobreviva sem nós, nós não conseguimos sobreviver sem o planeta. Né? Então, fica aí para a gente refletir. E agora, então, vamos chamar a nossa querida Sofia para fazer, né, a explanação aí do seu encontro de catequese. Sofia, é com você. Está sem som, Sofia, querida. Boa noite a todos, boa noite, equipe, a todos os catequistas da Diocese de Foz do Iguaçu, que nos acompanham nesse momento tão especial de formação, e ao nosso querido Daniel, nosso grande catequista de Santa Helena, da paróquia Santo Antônio, que tão bem apresentou esse tema. Foi muito rico, parabéns pela explanação. E eu tenho certeza que essa reflexão que você nos trouxe muito vai colaborar para a nossa reflexão durante esse período de Quaresma, onde somos responsáveis em levar aos nossos catequizandos essa mensagem. Foi muito rico, Daniel, parabéns. Bem, coube a mim apresentar esse material junto com a Salete, né? Eu vou apresentar para as crianças esse primeiro livro, a Salete vai apresentar o segundo, né? São os subsídios que os nossos catequistas vão receber para trabalhar esse tema tão rico nessa campanha da fraternidade durante o período da Quaresma. E então, falando sobre a campanha da fraternidade na catequese com crianças, eu gostaria de apresentar para vocês, expondo esse material aqui na mídia, para que todos possam acompanhar. Eu tenho certeza que muitos de vocês têm esse livreto, né? E quem não tiver, eu vou apresentar aqui para que vocês possam, então, acompanhar, tá? Então, só um momento para que eu possa apresentá-lo aqui, para que ele possa aparecer na minha Meet aqui. Opa, tá difícil um pouco. Só um pouquinho. Agora vai apresentar, né? Me ajudem lá. Me digam se está aparecendo. Apareceu? Sim, Sofia. Bem, então esse é o material para crianças da catequese, da primeira à terceira etapa, né?
E aqui, então, nós temos 3 encontros e mais uma celebração, tá? Esses 3 encontros e mais a celebração serão trabalhados ao longo do período da Quaresma, né? Então, o primeiro encontro, Deus criou, viu que tudo era muito bom. Como nos diz o primeiro capítulo de Gênesis, o Daniel falou, né? Todos os dias Deus avaliava a sua criação e dizia que era muito bom, que era bom, isso era bom, né? Então, Deus se agradou da sua obra. E é esse, então, o primeiro tema, o lema dessa campanha e também o primeiro tema desse primeiro encontro. Então, quais são os objetivos desse encontro? Conhecer o tema e o lema da campanha da Fraternidade 2025, compreender o que é ecologia integral, refletir sobre o tema da campanha da Fraternidade 2025, à luz da palavra de Deus e dos ensinamentos da Igreja. É importante que nós organizemos bem o nosso ambiente, né? Vamos colocar plantas, elementos da natureza no ambiente, para que as crianças possam perceber a importância de todos os elementos da criação dessa grande obra feita por Deus. Então, no ambiente, vamos preparar o ambiente do encontro, colocando em destaque a Bíblia Sagrada, adornar com um vaso de flores e expor o cartaz da campanha da Fraternidade 2025. Providenciar uma folha de papel em branco para cada catequizando, disponibilizar lápis de cor e outros materiais para que os catequizandos possam desenhar e colorir os desenhos, providenciar um cordão para fazer um varal e prendedores para colocar os desenhos dos catequizandos. Se não for possível providenciar um varal, preparar outra maneira de expor os desenhos. É importante que eles sejam expostos no quadro, no chão, sobre um tecido, e preparar cartões com a oração da campanha da fraternidade, um para cada catequizando. Então, iniciando a conversa, vamos ver a nossa realidade. O que nós estamos vivendo nesse tempo de Quaresma? A Igreja nos propõe um tema muito importante, né? A questão da fraternidade e a ecologia integral. E apresentar o lema para as crianças, né? Então, o lema, Deus viu que tudo era muito bom, né? Então, apresentando isso a partir do cartaz, fazendo com que as crianças leiam, que conversem sobre isso, para que nós possamos compreender bem, né? E também que as crianças compreendam o significado da ecologia integral. Vamos propor uma atividade, né? Então, pedimos às crianças para que eles vejam a beleza da criação, né? O nosso mundo é a nossa grande casa, é a casa comum, a casa criada por Deus, e na qual nós habitamos e da qual fazemos parte. Então, vamos levar as crianças para fora do ambiente onde estamos reunidos, para que eles observem o que tem ao redor do nosso espaço, olhando para o céu, para o chão, tudo o que Deus criou, todos os detalhes que Deus colocou nessa casa tão bonita que é o mundo, né? Retornando para a sala, vamos pedir que as crianças façam o desenho e assim que todos terminarem, vamos expô-los no nosso cordão ou no nosso varal, né? Então, vamos organizar esse espaço. E pedir que eles olhem os desenhos uns dos outros, né? Vejam quantos detalhes, quanta coisa bonita Deus criou nessa grande casa comum onde nós habitamos, né? E a partir disso, então, nós queremos compreender o que é essa ecologia integral, né? Então, aqui nós temos alguns pontos que podem ser apresentados, né? É o cuidado com o ambiente em que vivemos,
nos relacionamos com os outros, com Deus, com toda a obra da criação, o cuidado nas relações humanas, sociais, e o cuidado com tudo que está na nossa casa comum. É com todas as formas de vida, com todas as pessoas, com tudo que nos rodeia. Tudo isso faz parte da nossa casa comum, né? Então, é essa a ecologia integral. Eu faço parte desse mundo. Deus fez uma aliança para todas as criaturas, dizia o Daniel, né? Então, reconhecendo a todos. E a partir disso, então, nós temos a Bíblia Sagrada, né? No livro de Gênesis 1 a 2, 4a, né? Ou até 31, pelo menos. Nós vamos ler, conversar com as crianças, analisando e observando, né, que Deus avaliava a sua obra a cada dia, né? No primeiro dia ele criou a luz, no segundo o firmamento, a terra, a vegetação, né? Tudo que Deus criou, vamos conversando com eles, né? E deixar que as crianças falem também. Na sequência, né, nós vamos pedir para que as crianças digam, né, como estamos nos relacionando com os outros seres presentes nessa casa comum. A forma como nos relacionamos vai garantir uma vida segura e feliz para nossas e para as futuras gerações. O que eu posso fazer, né? Que tipo de casa comum as futuras gerações vão encontrar? Né? Aquela reflexão que o Daniel fazia ali no final, né? Então, é importante que eles falem também. O que nós podemos fazer para melhorar as condições da nossa casa comum? Nesse momento, as crianças vão pegar o seu desenho e atrás vão escrever. O que eu posso fazer para melhorar essa casa comum? Vão escrever atrás do seu desenho e, na sequência, vamos pensar em preces a partir do cuidado que cada criança registrou no seu desenho. Vamos fazer preces, pedindo a Deus que nos ajude, que nos leve a uma verdadeira conversão, a um cuidado com essa casa comum. E aqui nós temos, então, a resposta à nossa prece. Após cada prece, rezemos: Senhor, ajuda-nos a cuidar da nossa casa comum. Na sequência, nós vamos entregar aos catequizandos a oração da campanha da fraternidade, que nós fizemos um cartãozinho para cada criança, né? E, ao final do encontro, vamos propor 2 atividades, né? Que eles levem para suas famílias, para os amigos, para os vizinhos, se possível, a reflexão sobre o tema da campanha da fraternidade, o tema e o lema que nós conversamos nesse encontro. Esse vai ser o gesto concreto para as crianças. E rezar, então, a oração da campanha da fraternidade. Então, esse é o primeiro encontro, bem simples, objetivo, mas muito bonito. O segundo encontro é: o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para cultivá-lo e guardá-lo, né? Então, perceber que Deus deu ao ser humano a missão de cuidar da casa comum, criar a consciência de que cada pessoa tem responsabilidade de agir para reverter a situação de degradação da nossa casa comum, aprender a separação correta do lixo e sua destinação adequada. Então, aqui nós temos um ambiente organizado, com Bíblia, flores, cartazes, né? Espalhando lixo no chão, né? Lixo reciclável, garrafas, potes, jornais, revistas, alumínio, embalagens, garrafas PET, né? Providenciar um saco de lixo para que, na sequência, eles recolham esse lixo, né? E organizar 4 caixas, encapadas, que pode ser caixa de papelão ou pintada, né? O catequista é muito criativo. Então, é importante que eu confeccione essas caixas e nela eu escreva, né,
na caixa verde, por exemplo, vidro, caixa azul, papel, caixa amarela, metal e caixa vermelha, plástico, né? Então, são 4 caixas das cores verde, azul, amarela e vermelho, para que as crianças, então, façam a separação adequada desse lixo, né? Uma folha de papel em branco para cada catequizando, lápis de cor e também os cartões, né? Então, inicialmente, as crianças vão chegar na sala, vão encontrar a sala cheia de lixo, né, bagunçada, vão juntar esse lixo e vão colocá-lo no grande saco de lixo e depois eles vão separar nas caixas conforme a catequista vai orientar. E pode ser uma ação que vai perdurar durante o ano todo, né? Não é só desse momento da campanha da fraternidade. Essas caixas devem permanecer na catequese, né? Lá no ambiente da catequese, para que as crianças sempre retornem, para que eles realmente tomem consciência. O terceiro encontro põe o meu arco nas nuvens, como sinal de aliança entre mim e a terra, né? Acentuar a percepção de que todo cristão é chamado a tomar decisões concretas em favor da preservação da casa comum, e apresentar ações concretas que podem desencadear processos de transformação da realidade que está ao nosso alcance, né? Então, aqui nós vamos ter os 10 mandamentos da ecologia que o catequista vai trabalhar, né? Vai organizar lá no ambiente, né? Vai distribuir para cada criança um desses mandamentos, né? E o catequista vai levar 10 pedras. Essas pedras vão ser colocadas, né, formando esse crucifixo, ou esse rosário, né? Eu vou ler um mandamento e vou colocar uma pedra, né? E depois nós temos ainda a grande celebração sobre as 7 dores de Nossa Senhora. Uma espada transpassará a tua alma, né? Então, nesse encontro, nós vamos associar as dores de Nossa Senhora com as dores relativas ao tema da campanha da fraternidade desse ano, né? Então, aqui nós podemos preparar a via sacra com imagens das 7 dores de Nossa Senhora, né? Pode ser num espaço aberto, dentro da igreja, ou no pátio, um espaço maior, onde as crianças vão passando, vão andando nesses ambientes, pelos ambientes, né? Se vocês quiserem, eu posso preparar as figuras, mas eu sei que vocês catequistas são muito criativos também, podem imprimir as suas figuras, né, pesquisando a partir da internet. Então, a primeira dor é a profecia do Simeão, né? A segunda, fuga da Sagrada Família para o Egito, a perda do menino Jesus no templo, e o encontro com Jesus no caminho do Calvário, a morte de Jesus na cruz, Maria recebe o corpo do filho tirado da cruz, e o sepultamento de Jesus. Então, são as 7 dores, ou as dores de Maria, que nós vamos celebrar aqui, né? É importante também que uma criança se vista de Nossa Senhora e que acompanhe esse momento celebrativo para fazer, assim, um momento muito especial, um momento muito bonito. Não sei se eu extrapolei meu tempo, mas seria isso. Obrigada. Boa noite, obrigada, Sofia. Como o nosso tempo já está corrido aqui, eu vou dar sequência, trabalhar um pouquinho, vamos tentar dinamizar aqui o encontro com adolescentes. A metodologia é a mesma que a Sofia pegou e apresentou, porém, para os adolescentes, nós temos 3 encontros no livrinho.
o livrinho próprio para os adolescentes é o mesmo. Tem algumas paróquias que têm subsídio para todos os catequistas, mas aquelas paróquias que não têm subsídio, eu disponibilizei, depois eu vou colocar lá no grupo da coordenação, os encontros que já estão digitados, tudo certinho, conforme que está aqui, que vocês podem imprimir também, ok? Esses encontros, nós temos três temas. Primeiro, que é o Evangelho da Criação, Deus viu que tudo era muito bom. O segundo é um novo estilo de vida, que é olhar os pássaros do céu e observar os lírios do campo. E o terceiro, que somos guardiões para cultivar e guardar, né, a criação. E como é que a gente pode trabalhar com os nossos adolescentes? Aqui a gente fala assim, tem os objetivos de cada encontro. Levar os adolescentes à consciência de que somos parte desse planeta e de todas as criaturas de suas existências e que bendizem ao Senhor. Se vocês observarem aqui do lá atrás, eu fiz aqui um cenário como se eu fosse montar a minha catequese. Vou mostrar aqui mais ou menos, consegue visualizar. Coloquei o cartaz da campanha da fraternidade no meio e os cartazes das campanhas da fraternidade que foram trabalhados, ou temas ambientais ou ecológicos. Coloquei a Bíblia e uns ramos verdes ali. E a cruz também, que não pode faltar, que a gente trabalha dentro da quaresma. Então, tentei montar um cenário onde a gente pudesse trabalhar também, visual também, com os nossos adolescentes. Com os adolescentes, a gente tem que trabalhar mais dinâmico, então, é bom que os catequistas, antes de colocar, se informem, leiam um pouquinho mais. O Daniel, ele foi muito bom, ele foi, assim, bem esclarecedor na sua formação. Então, acredito que todas as anotações que vocês têm, depois o encontro vai ficar gravado, vocês vão poder também retomar algumas coisas ali, tá? Se for possível, que isso seja feito em local aberto. Mas aqui em Foz do Iguaçu mesmo, a maioria das paróquias os encontros são feitos em salas de catequese. Então, é uma sugestão de ambiente para se montar, para trabalhar com os nossos adolescentes, tá? Sempre procurar também ter nos encontros o cartaz da campanha da fraternidade. Então, pedir para o coordenador que providencie um cartaz para cada sala daí. Sempre acolhê-los com alegria. Tem sempre um mantra ou um canto que inicia o nosso encontro antes da invocação, né, da Santíssima Trindade. Sempre pedindo as luzes do Espírito Santo que venha nos discernir, nos dar sabedoria, para que a gente possa, assim, abrir os nossos corações, para que tudo aquilo que a gente for falar seja mais uma semente plantada no nosso coração. O objetivo desse primeiro encontro, se vocês observarem lá no cantinho, tem as fotos dos nossos queridos papas, que desde 1962, até os dias de hoje, a campanha da fraternidade tem uma ação evangelizadora que realiza anualmente, que ela é realizada anualmente no tempo da quaresma. E o principal objetivo é despertar a solidariedade dos cristãos e da sociedade a respeito de um problema real que atinge a sociedade brasileira. Então, buscando caminhos e soluções para enfrentar e solucionar tais problemas. De lá para cá, desde 1962, foram, já foi explanado já na formação, o Daniel já colocou, 8 temas, nós estamos repetindo o 9º agora, 8 temas que foram trabalhados no tema ecológico. Só para a gente pegar e reforçar aqui, eu tenho outro cartaz aqui, vou mostrar para vocês enquanto eu leio. Primeiro, em 1979, preservar o que é de todos. 1986, terra de Deus, terra de irmãos. 2002, por uma terra sem males. 2004, água, fonte de vida.
2007, Vida e Missão neste Chão. 2011, Fraternidade e Vida no Planeta. 2016, Casa Comum, Nossa Responsabilidade. 2017, Fraternidade, Biomas Brasileiros e a Defesa da Vida. E neste ano, Fraternidade e Ecologia Integral, que quer dizer que está tudo integrado, né? Nós estamos trabalhando, é todo um contexto, a gente não tem nada separado. Todo o ambiente, ele está tudo interligado. Então, temos que trabalhar também essa consciência ecológica com os nossos catequizandos, despertar neles também essa consciência, né? Fazer com que eles também tenham esse olhar amoroso à nossa casa comum, que é o nosso planeta. Então, neste ano de 2025, o nosso querido Papa Francisco nos convida a refletir sobre a ecologia integral, que considera a interligação entre o ser humano, a natureza e o meio ambiente. E é uma visão que integra a dimensão social, cultural, econômica, ambiental e espiritual. E nos propõe que busquemos ações que nos ajude a cuidar da casa comum. Tá? Então, tem os objetivos específicos que o Daniel já colocou, não vou reforçar aqui, mas sempre começar o encontro com diálogos com eles, motivar a conversa. Por exemplo, no primeiro encontro, poderíamos colocar, tem a sugestão, vocês conhecem a palavra ecologia? O que significa? Quando estão mais próximos da natureza, como é que eles se sentem? Quais são as reações a observar os efeitos e as devastadoras mudanças do nosso meio ambiente que tem enfrentado nos últimos anos? Então, fazer com que eles reflitam também sobre o que está acontecendo no nosso planeta e eles automaticamente também se colocar também um pouquinho atrás da orelha dele. O que eu estou fazendo? Qual que é a minha parte? Eu estou fazendo com o meio ambiente? Eu estou tratando ele com responsabilidade? Então, em todos os encontros, tem umas pistas para a reflexão do catequista. Então, a gente vai colocar ali para vocês. Eu fui pontuando algumas. No livrinho ali, ele tá um pouquinho diferente desse encontro que eu montei, porque eu acrescentei algumas coisas, mas vocês podem pegar tanto do livrinho quanto do material que vai ser disponibilizado para vocês. Neste primeiro encontro, a gente é convidado a apreciar. E no final do encontro, tem o canto, que é de São Francisco, né? Irmão Sol, Irmã Lua, né? Que é louvado seja o meu Senhor por tudo. Pelas criaturas, pelo sol, pelas estrelas. Então, é um canto conhecido e eu sugiro que vocês cantem com os adolescentes e eles vão gostar, tá? Em todos os encontros, providencia a oração da campanha da fraternidade, porque a oração da campanha da fraternidade deve encerrar todos os encontros de catequese. No segundo encontro, é mais de você observar. Assim como no texto que o Daniel explanou, foi dividido em 3 partes, o livrinho também está dividido em 3 partes. Então, tem o ver, o iluminar e tem o agir. Então, no segundo encontro, é aquela parte que é onde a gente reflete sobre o Evangelho de São Mateus, e olhe os pássaros do céu e observar os lírios do campo, né? Porque os pássaros, eles não semeiam, mas o Senhor não deixa faltar. Os lírios também, nem o rei Salomão se vestiu de tanta grandeza, né? Então, a gente observar e também dizer que está tudo interligado, a gente não tem que estar buscando sempre esse consumismo. E eu queria, no terceiro encontro, é o mais importante. Se o catequista vai fazer só 2, tenta englobar os 3 em 2, porque não pode faltar a explanação e não pode faltar essa parte de guardião também, porque nós temos que colocar os nossos catequizandos como guardiões também desse nosso planeta. Provocar neles essas ações que nós precisamos para que o nosso
planeta ele sobreviva. Assim como o Daniel já falou, o Padre Edivaldo, Elisete, os bens, eles são finitos. A gente tem que buscar soluções. A gente não pode pegar e ficar só tirando da terra e depois não tem como colocar. Nós temos aqui no terceiro encontro, tem algumas sugestões de atividades que podem ser feitas, que é no gesto concreto, que seria assumido assim na turma de catequese, que seria plantar um viveiro de mudas, criar uma horta comunitária, organizar a reciclagem do lixo, captar água da chuva, entre outras ações. A gente observa que muitos não fazem a reciclagem do lixo, então é muito importante que a Sofia acabou de colocar ali, uma sugestão que onde cada paróquia que passa lá as caixas e já tem essa consciência também, faça caixas grandes para que as crianças também aprendam a reciclar, que adote seu copinho, não use copo descartável, são tantas ações que a gente pode mudar que são do nosso dia a dia. E também tem o encontro, que é feito celebrativo, só que esse, como sugestão, eu sugeria que seja feito pelas turmas de quarta a sexta etapa, fazer todos juntos, tipo uma via sacra. E esse encontro, assim, são paradas, que é uma caminhada ecológica quaresmal. Que depois eu também vou postar para vocês. E ele é assim, tem orientações, tem também tudo voltado como se a gente estivesse na via sacra que a gente faz na igreja, né, na quaresma, porém mais voltada aqui para a catequese. No mais, assim, bem objetiva, e qualquer coisa depois a gente vai trabalhando também, dando algumas sugestões nos grupos de coordenação, para que os coordenadores também possam levar para os seus catequistas. Obrigada pela atenção. Obrigada, Salete. Obrigada, Sofia. Vocês foram maravilhosas, nos deram aí várias sugestões, né? E a catequista é o ser mais criativo que existe, né? Vamos falar a verdade. A gente é criativo por vocação. Então, fica aí, né, várias sugestões. Se tiverem dúvidas, precisarem de apoio, estamos à disposição. Mais uma vez, obrigado ao Daniel, que, de fato, foi sensacional. Foi muito boa a sua reflexão. Só elogios, Daniel. E agradecer, então, também a todos pela presença. E para encerrar, então, o nosso momento, Padre Edivaldo fará as considerações finais e nos dará a sua bênção. Também quero agradecer a toda a equipe, né, que se envolveu para esse momento tão importante da nossa diocese, e algumas considerações fazem ser necessárias. Todos os anos, em volta da campanha da fraternidade, é sempre a mesma polêmica. Campanha da fraternidade, não, eu vou celebrar a quaresma de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito importante nós, com muita atenção, prestarmos atenção em todo o material, estudarmos, lermos o material. Então, não é a campanha da fraternidade que vem para substituir a quaresma, mas é no tempo quaresmal fazermos essa reflexão profunda. Aquilo que o Daniel apresentou no texto base é muito sério, aquilo que nós estamos sofrendo, as consequências dos nossos erros, as consequências dos nossos pecados. Então, por isso é importante que nós possamos, assim, viver, né, nesse tempo quaresmal, fazermos esse tempo de conversão verdadeira. É isso que Deus quer e espera de cada um de nós.
Coloquei ali no chat, depois vou colocar na descrição do vídeo, o material para fazermos os pedidos. Eu sei que no final do ano são muitas coisas na paróquia e acabam passando desapercebido. Então, pode fazer o pedido por paróquia, ou individual por grupos de catequistas, ou a própria catequista fazer. Eu sugiro que cada catequizando tenha em mãos o livrinho. Se fazer o pedido coletivo pela paróquia, tem um desconto, se eu não me engano, de até 40%, de 30% ou 40% de desconto. Então, tem material disponível, né? A campanha vai começar daqui a pouco menos de um mês. Então, tem material ainda para que se adquirir lá nas edições da CNBB. Aí depois a Gorete pode ver com o Padre Fábio a possibilidade de abrir um pedido extra via diocese, só desse material para a campanha da fraternidade para com a catequese. Mas tem que ser urgente, urgentíssimo, porque esse material agora, nesta fase, tende a se esgotar com rapidez. Tá bem? Agradeço de coração aí a Maria Goretti, também a Elisete, a Maria Goretti que está ali nos bastidores, né? Ela vai mandar depois aí as listas de presença para que vocês registrem essas presenças. Tivemos mais de 250 participantes, sabendo que a grande maioria das paróquias se reuniram nos salões paroquiais e dando esse belo testemunho de comunhão, participação e missão. Por isso, convido-vos agora, aonde vocês estão, façamos juntos a oração da campanha da fraternidade, que é uma síntese, né, de toda a campanha daquilo que nós queremos celebrar neste ano. Ó Deus, nosso Pai, ao contemplar o trabalho de tuas mãos, viste que tudo era muito bom. O nosso pecado, porém, feriu a beleza da tua obra e hoje experimentamos suas consequências. Por Jesus, teu Filho e nosso irmão, humildemente te pedimos, dá-nos nesta quaresma a graça do sincero arrependimento e da conversão de nossas atitudes. Que o teu Espírito Santo reacenda em nós a consciência da missão que de ti recebemos. Cultivar e guardar a criação, no cuidado e no respeito à vida, faz de nós, ó Deus, promotores da solidariedade e da justiça, enquanto peregrinos, habitamos e construímos nossa casa comum na esperança de um dia sermos acolhidos na casa que preparastes para nós no céu. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. O Deus de toda a criação vos abençoe e vos guarde. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela participação de todos e de todas. Fraternidade e Ecologia Integral. Deus viu que tudo era muito bom. Boa noite. Boa noite, Deus.